Olá e seja bem-vindo à Maternidade Fora do Brasil. Para quem não me conhece, sou a Jéssica Breuzic, sua anfitriã. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o pai Ricardo Araújo sobre criação de filhos no exterior. Ele vai falar um pouco da opinião dele sobre criação nos Estados Unidos versus a do Brasil. Espero que gostem. Vamos lá. Olá, né? E obrigado por ter participado, né, do De episódio nada. de hoje. Eu já fiz um episódio com a Alessandra, você é o marido da Alessandra, né, da professora de de português, desculpa, nos Estados Unidos. E ela falou um pouco como vocês chegaram aí, que ela veio com você e com seu filho, mas se você puder expandir um pouco mais, né, para saber como você chegou aí nos Estados Unidos. Claro, claro. A gente veio parar aqui por uma transferência de trabalho. Eu Uhum, consegui uma posição. Eu trabalhava na Nextel no Brasil. Aí abri uma posição na sede da empresa, aqui perto de Washington, D.C., na cidade de Reston, no norte da Virgínia. E uhum, eu apliquei para o trabalho, consegui o trabalho. E daí a gente veio. Tinham tido algumas tentativas de sair do Brasil antes, mas os lugares onde as propostas apareceram não eram bons. sim, Então a Lê não topou. E aí, quando apareceu essa oportunidade aqui no norte da Virgínia, os dois toparam e a gente veio. sim, sim. O Eduardo, nosso filho, tinha 1 ano e meio quando eu. Não, tinha 1 ano quando eu aceitei a proposta. Aí Mas aí demorou teve um meio ano, tempo. mais ou menos, né, Demorou, na verdade, demorou 3 meses para o meu visto sair. Ok. E aí, a hora que saiu o visto, né? Na verdade, saiu o visto para os três ao mesmo tempo. Mas aí a lei ainda tinha algumas coisas para terminar no Brasil antes de poder vir. Estava no meio do semestre, ela trabalhava na escola, tinha que terminar o Sim, semestre por lá. Então eu vim em setembro e ela veio em dezembro. E então o Du chegou aqui com 1 ano e meio. E sim, foi eu diria, ele foi criado aqui, porque sim, o primeiro ano e meio de vida não conta muito em termos de educação, de valores, de forma de levar a vida, porque ele é um bebê, né? A coisa sim. começou para valer quando a gente chegou aqui. E foi uma experiência muito legal. A gente chegou aqui sem conhecer muita gente, tinha alguns contatos do escritório, de gente que eu conhecia no escritório, foi daí que começou. E aí a gente foi conhecendo gente quando o Du foi para a escola, Sim. começou a fazer os amiguinhos, e festa de criança, você conhece os pais. E aí a coisa ou seja, a vida foi acontecendo. Sim. Estabelecendo novos ciclos de amizades, conversando com as pessoas, entendendo prioridades, observando valores, observando a forma como a sociedade funciona, para você ir se ajustando. Tem coisas que são diferentes do Brasil e dos Estados Unidos, tem muita coisa que é muito parecida. Sim. Eu diria que sim, uma das coisas mais marcantes, né, de diferença, eu diria, entre os dois países é que isso impacta um monte de aspectos da vida. Nos Estados Unidos, de maneira geral, existe a premissa de que você está sempre falando a verdade e que o que você diz é certo. Então você Hum, não tem todo esse peso de provar as coisas como você tem no Brasil. No Brasil, qualquer coisa que você vai sim. fazer, você precisa de um documento com firma reconhecida, cópia autenticada. Em princípio, está todo mundo desconfiado que Sim. o que você está falando é mentira. Você tem que É provar que é exatamente o verdade. oposto, né? Você tem que Aqui, provar que está falando a assume-se verdade. assume-se que você está falando a verdade. Então, isso muda. E eu acho que isso tem a ver com diversos aspectos da sociedade, da cultura americana, que vão impactar a forma como seu filho vai ter que ser criado. A forma Uhum. como vai ser a interação com professores na escola, a forma como vai ser a interação com os amigos no dia a dia. Não é uma sociedade que tenha tanta desconfiança. Sim. E funciona muito bem. Agora, também existe um senso de responsabilidade muito grande. Porque se você é pego falando uma mentira ou fazendo alguma coisa errada, as consequências são muito sérias. Não tem Sim. o jeitinho de, não, vamos dar um jeitinho. E Jeitinho brasileiro. isso molda uma série de aspectos de como você toca a vida no país, porque você vai andar dentro das regras, né? É muito diferente do que você via no Brasil. No Brasil, dizem, a lei é uma mera sugerência, uma mera sugestão para um monte de coisas.
Não funciona aqui. Não. Aqui é o seguinte, tem que seguir, porque... Uhum. E eu acho que isso é uma das coisas que é muito bacana de você introduzir na educação dos filhos, né? A gente tentava fazer, o meu objetivo, ou a forma como eu fui educado, sempre foi, bom, então vamos seguir as regras, vamos fazer o que é certo, mesmo estando no Brasil. Uhum. E às vezes você se sente um tremendo idiota ao fazer isso, porque só você cumpre a regra e mais ninguém cumpre, é uma sensação muito ruim. E às Aqui é vezes é até diferente. julgado por isso, né? É, e aqui é diferente, fica bem mais fácil, eu diria, educar um filho seguindo regras e tendo valores e respeitando regras e leis, é bem mais simples, porque o sistema todo funciona dessa forma. Claro, tem exceções, sem dúvida tem exceções. Não é tudo a ferro e fogo, né? Então, por exemplo, limite de velocidade. Aqui não tem radar fotográfico, mas Não tem no país inteiro? Ou é não, não tem só aqui no onde norte você da mora? Virgínia. Na maior Ah, parte dos ok. estados não tem. Na Virgínia é ilegal. Em Ok. Maryland, que é o estado que está aqui do nosso lado, sim tem. Mas super sinalizado, etc. E tal. Por outro lado, você vai na estrada, limite de velocidade de 50. Até 10, 15 milhas por hora acima do limite de velocidade, você pode passar por um guarda que está com radar, ele não vai fazer nada. Existe uma certa Uhum. tolerância. Então não é que assim a Uhum. regra é levada a ferro e fogo. Mas você não vai andar a 30 milhas por hora acima do limite de velocidade. Porque aí, se você for Sim. pego reckless driving, você vai para cadeia. Então, Uhum. É. não tem conversa. Sim. O guarda te para e você já sai do carro algemado. Então, não tem discussão. Então, você Sim. entende que existem limites, existem valores, existem limites. E eu acho que isso é uma coisa muito bacana da educação aqui nos Estados Unidos, ou pelo menos aqui no norte da Virgínia, onde a gente está. É uma região muito legal para educar crianças e eu diria para viver. Uma região com muita diversidade de background, tem gente do mundo inteiro aqui e, de certa forma, uma região muito economicamente muito bem sucedida, tem muito trabalho aqui, muito emprego que paga bem. Então é uma região Sim. de poder aquisitivo muito alto, de nível de vida muito elevado, é muito bacana morar aqui, é muito organizado. E você encontra pessoas no mundo inteiro, é muito legal. Eu tava Então, vendo umas fotos daí quando a Lê falou que vocês moravam aí. E pelo que eu vi, parece aquelas cidadezinhas de filme, né? Pequeni, assim, bem bonitinho, tudo perfeitinho. é o protótipo do sonho americano, né? São as É. casas todas com uma cerquinha de madeira branquinha só para delimitar o terreno, que nem portão tem. Uhum. Jardins todos bem cuidados, ruas com asfalto perfeito. É, é, é o sonho americano. Realmente isso é Sim. um subúrbio desses assim mais organizados impossível. É muito legal. Sim. É muito bacana. Um dos grandes desafios que a gente tem é que se você não tomar cuidado, os seus filhos vão achar que isso é o padrão do mundo. E isso não é o padrão do mundo. O mundo Não, não é não. assim. Quem já viajou o mundo Uh-uh. inteiro sabe que isso aqui é a exceção da exceção. Sim, E os amigos, os vizinhos, os colegas de classe, todos levando uma vida que não existe em muitas outras partes do mundo. uhum. Esse fim de semana, uma coleguinha de classe da minha filha falou: Ah, vou passar o fim de semana em Paris, porque é o aniversário de casamento dos meus pais, então nós vamos passar o fim de semana em Paris. Pegaram o voo na sexta e voltam amanhã. Sim, Ok. Os é, caras, né? Não é, o mundo não é assim. Isso aqui é uma bolha, uma ilha da fantasia. Que é muito legal, mas também requer alguns cuidados. De vez em quando, falar, não, olha, tá ok não ter tudo do bom e do melhor. Você não precisa ter tudo. Algumas coisas você não vai uhum. ter e fim de papo, não vai. Tem que trabalhar, Sim, e sim. tem que batalhar. Isso é muito legal. Eu acho que uma outra coisa muito interessante da diferença cultural entre Brasil e Estados Unidos no Brasil, se você está numa posição financeira boa, você provavelmente vai ter alguém trabalhando para você em casa, vai ter uma empregada, muitas vezes vai ter um motorista, vai ter jardineiro, vai ter qualquer coisa que quebra na casa, tem alguém que você contrata para vir arrumar, etc e tal. Não é a Uhum. realidade aqui. Aqui é Não, se vira negão, a bola tá com a gente. é, Então, é muito caro não para. interessa. Eu me lembro conversando com um amigo meu que veio para cá um pouco antes. Ele virou e falou assim: Uhum. morar nos Estados Unidos é o seguinte: o cara acorda de manhã cedo, coloca o Rolex de ouro dele no pulso, desce, faz o próprio café da manhã, bota a louça na máquina,
Quando ele está preparando para ir para o trabalho, a esposa liga que entupiu a privada. Ele pega o desentupidor, vai lá, desentope a privada, lava a mão, entra no seu carro de luxo e vai trabalhar. Voltando, ele chega em casa, tira o Rolex, pega o cortador de grama e vai cortar a grama. Depois de cortar a grama, ensacar tudo, botar o saco de lixo na calçada pro lixeiro pegar, volta e vai cozinhar. Exatamente. Então, é, é uma outra Nossa, forma de realmente, viver. isso É foi uma uma outra forma. imagem que eu consigo até ver porque eu já fui para os Estados Unidos e realmente é assim. Eu É acho isso. que no Brasil, o pessoal que se tivesse um Rolex ou qualquer, mesmo acho que um relógio da Apple, não estaria fazendo metade das coisas que você falou nessa lista, Exato. né? O cara acorda, a empregada já preparou o café da manhã, o cara senta, toma café da manhã, vai pro trabalho, volta, o jardineiro já cuidou do jardim, ele chega e a casa está organizada. Sim, Por outro lado, eu me lembro quando eu trabalhava na Nextel Brasil, o número de horas que eu passava no escritório era muito maior do que eu. sim. Aqui, a cultura é: eu chego, eu faço o que eu tenho que fazer, meu trabalho tá done. Se eu ficar menos de 7 horas no escritório, né, na época que a gente ia para o escritório, atualmente tudo mudou, mas ok, vai. Você tem um tempo mínimo que você tem que estar lá, porque se alguém precisar falar com você, você tem que estar no escritório para falar com as pessoas. Mas uma vez que deu 8 horas no escritório, tchau, vou embora para casa. Então eu tinha Uhum. colegas de trabalho que chegavam às 6 e às 4 horas da tarde, às vezes antes até, às 3 horas da tarde, o cara já tinha ido embora. Você ia falar Sim. com o cara às 3h30 da tarde, ele já tinha ido embora, já tinha ido para casa. Deu conta do trabalho, vai embora. No Brasil não tinha isso. No Brasil eu me lembro que a gente estava no escritório na época do rodízio, quando começou o rodízio, você chegava no escritório antes das 7, alguns dias para escapar do rodízio, e você ia embora um pouco antes das 5, 4h30 você saía para escapar do rodízio e as pessoas te perguntavam se você tinha virado, se tinha mudado o contrato de trabalho para meio período, né? É. Então, Hoje, as é pessoas uma que eu outra converso do cultura. Brasil trabalham É muito uma lá. outra cultura. Tem muito essa cultura do FaceTime e tudo mais. Isso também tem impactos na forma como você cria os filhos, porque Uhum. aqui a gente está com os filhos muito mais tempo. Você dedica, Sim. é você que vai fazer. Não tem essa ah, não, o filho vai, ah, 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 alguém vai cuidar dele. Tem até alguns Uma casais que os babá, dois os trabalham. avós. Tem alguns casais que os dois trabalham, que os filhos vão para um daycare depois da escola, porque os pais ainda não estão em casa. Em alguns casos até acontece, mas não é o padrão. O padrão Uhum. é os pais terem tempo para cuidar dos filhos. Tem, inclusive, eu não sei se a lei comentou com você, o horário, por exemplo, do high school aqui. As crianças entram na Não. escola às 9, as aulas começam às 9h30 da manhã, super tarde. Nossa, que ótimo. Não, mas é bom, porque a criança É, precisa é, dormir. Se não dorme, pode dar vários mas o problemas depois de principal aprendizado. motivo mas o principal motivo disso, não só a parte de dormir, claro que são adolescentes, gostam de dormir até mais tarde, mas o principal motivo disso é que eles ficam na escola até as 4h30 da tarde. Então, eles vão chegar Hum, em casa próximos já das 5 horas da tarde. Que no passado, antes do Covid e antes dessa mudança geral de trabalhar de casa, era um horário que normalmente os pais já estavam chegando em casa. Então, era muito uhum, pouco tempo que essas crianças ficavam sozinhas em casa sem um adulto. Então uhum. diminui o tempo disponível para fazer coisa errada, para fazer o que não deve. É. Sim, não, mas E é a gente legal. conhece vários casais que, por exemplo, se revezavam. O cara acordava mais cedo, saía cedo de casa para ir trabalhar, e a Uhum, esposa cuidava dos filhos de manhã. Mas ele voltava uhum. cedo para cuidar dos filhos à tarde, e a esposa trabalhava até um pouco mais tarde para cumprir o horário. E com esse Sim, revezamento, sempre tinha um dos dois em casa. sim, No Brasil, isso seria automaticamente transferido para uma babá ou para uma empregada que ficaria de olho em casa. Então, eu acho que sim. essas são diferenças importantes da cultura. É, que mais? Que eu acho que é legal, que eu gosto muito do que eu vejo aqui. É, essa história de você pôr a mão na massa. Não tem essa de criança que não faz nada em casa. Os Uhum. filhos, né, a palavra que em inglês é os chores, né? Você tem que fazer os seus chores. E cada um tem as suas funções dentro da casa. Então, eu vejo os meus vizinhos aqui e outras crianças, todos poderiam perfeitamente, eu diria que financeiramente, acho que todos aqui no nossa, em volta da gente, que poderiam contratar
alguém para vir trabalhar todos os dias em casa para fazer esses chores. Acho que condições Uhum. financeiras todos aqui teriam. Ninguém Tipo, tem. lavar a louça, lavar Exato. as roupas, assim, Ninguém tem. os deveres Todos da eles. casa. Independente do cara ser o nosso vizinho aqui de frente, é o CEO da empresa, ele montou a empresa, é o dono de uma empresa que está indo super bem. O cara tá nadando de braçada. E ele é o cara que tira o lixo toda quinta-feira, é ele que tira o lixo, é ele que organiza. Ele tem um cara que cuida do jardim dele para ele. Ah, Uhum. mas o resto é ele que faz. Teve que trocar uma grade. Ele e um amigo pegaram a serra e fizeram a grade, instalaram e pintaram. Não é que Que contrata alguém legal. para fazer. Então, esse é uma coisa muito legal, assim, aqui em casa a gente tem algumas tarefas que são das crianças. A Uhum. Paula é responsável por pôr a mesa antes de todas as refeições, e o Du é responsável por tirar a louça da máquina toda vez que a máquina está limpa. Ele tira a louça, guarda toda a louça, todos os pratos, Sim, talheres, etc e tal, e tira o lixo na quinta-feira, que é o dia de tirar o lixo, ele que tira os lixos. Então, estamos tentando. E a Paula pega todas as cartas, pega as cartas na caixa de correio todo dia para voltar. Eu acho que é esse valor de tem que fazer a sua parte dentro de casa. Vira e mexe, sim, eu pego os sim, dois e falo assim, ó, hoje precisa fazer isso, vocês vão me ajudar. Ah, não quero, não quero. Eu não, eu não não, tenho, eu não é não, opção. não me lembro de ter perguntado se vocês queriam ou não. Pelo que eu entendi, Sim, eu determinei que vocês estão vindo fazer. É já. sim, 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 E sim, tem que ser. Tem que aprender desde sim. cedo que tem que fazer. Não, É, até é e- bom para o futuro deles, porque até o meu marido mesmo nunca tinha colocado o próprio prato, assim, a janta ou almoço, sempre alguém fazia para ele. E quando ele claro, foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos, antes de mudar para a Austrália, ele nunca tinha lavado nenhuma roupa, então ele teve que pedir para pessoas explicarem para ele como funcionava a máquina. Essas coisas são super passei pela mesma importantes. situação quando eu fiz intercâmbio na Alemanha, em 99. Cheguei na Uhum, Alemanha e tive que aprender, um pouco antes de sair, tive que falar, mãe, você vai precisar me ensinar como é que eu uso uma máquina de lavar roupa, porque eu nunca tinha lavado roupa na vida. sim, E sim. cheguei lá, aprendi e tudo bem. Pera, me dá só um minuto. Fala, Paulo. Podem. E Dona Paulinha pedindo permissão para ir brincar no parquinho. Ah, que bom. Isso é muito legal. Aqui as duas são, as crianças são bem tranquilas. A gente Que tem bom as que é regras bem seguro, claras, né? Que eles muito seguro. podem ir assim, porque eu acho que no Podem ir Brasil sozinhos numa boa. teria que Aqui ir eu com um não, adulto, né? não, não tenho a menor preocupação com segurança deles. Aqui eles estão numa região totalmente segura. De novo, é uma bolha. A gente sabe que isso não é assim no mundo inteiro. Quando eles foram sozinhos para o Brasil passar férias no ano passado, tive que avisar, olha, o Brasil não é a mesma coisa, tá? Lá vocês vão ter que estar o tempo inteiro com algum adulto, pergunta para o adulto que estiver tomando conta de vocês o que pode, o que não pode, onde não pode, porque não é Uhum, Ashburn, não é uhum. essa mordomia toda que a gente tem aqui. Sim, 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 sim. Ah, mas não, isso eu acho muito legal, eu acho muito importante. Eu preferia que o Brasil fosse assim, as crianças poderem ser mais independentes nessas partes, né? Mas ainda não chegou nesse, nesse patamar, Eu né? vejo. Eu tenho alguns amigos ah, colegas de trabalho e amigos de escola, que eu vi como estão educando os filhos no Brasil, e tem Uhum, gente que segue mais ou menos a mesma linha que a gente segue aqui. uhum, Mas eu diria que não é a regra, esses caras são a exceção. sim, A regra ainda é quem pode contrata a gente e os filhos crescem sem aprender a fazer nada disso. Sem aprender a é, arrumar tem um buraco na parede, precisa arrumar o drywall. O sim. seguinte, eu vou lá, olho um vídeo, vou na Home Depot, compro as peças, volto em casa e arrumo eu. Não tem essa Sim, de. sim. E às O, vezes pro- a- poder o mostrar para a problema é meu. criança. É, É, aqui é assim que a gente vive, né? E esses valores têm que ser sim, passados para os filhos, porque eles provavelmente vão crescer e vão viver nessa realidade, não na realidade do sim, Brasil. Então, tem que aprender desde já. sim, sim. E tem alguma coisa do estilo de vida do americano, assim, que você fala, não, eu acho que isso tem que. Você já falou, né, da independência, tudo, mas tem alguma coisa a mais que você acha bem interessante? Olha, Que um você, como ponto sem pai. dúvida que eu acho mais interessante é essa autonomia com responsabilidade. Sim, Você tem autonomia para fazer, mas você é responsável pelos seus atos. E você vai ser cobrado por isso. Esse eu acho que é um sim. dos principais valores. Tem uma outra coisa que eu acho muito legal da cultura americana.
que é o conceito do coletivo. O conceito do coletivo aqui é meu, e enquanto no Brasil o conceito do coletivo é do governo, é dos outros. Então aqui o que é público, as pessoas cuidam como se fosse delas, elas entendem que é delas também. Então, o cara tá num parque, ele vê lixo no chão, ele pega e põe na lata de lixo. Porque o parque é Uhum. dele, é ele que está usando aquele parque, é aquele senso de eu tô cuidando do que é meu. Uhum. Então as pessoas se voluntariam para fazer trabalho de manutenção, sabe? Que legal. Existe esse conceito de que o que é público é meu. No Uhum. Brasil, eu tenho a sensação de que a filosofia de vida é diferente. O que é público, eu vou tirar proveito. Então o cara cuida muito bem do que está dentro de casa e não está nem aí porque Ixi. acontece fora de casa. O que é dentro da minha casa é meu, eu cuido muito bem. Casa muito limpa, muito organizada. Mas quando. Bom, continuando. Então, Sim. então o primeiro aspecto que eu tinha falado é da diferença, né, que eu acho muito legal aqui dos Estados Unidos, é essa autonomia com responsabilidade. A segunda Uhum. é a diferença do público e do privado. No Brasil, o que eu via muito eram as pessoas muito preocupadas em manter, por exemplo, a casa muito limpa, muito organizada, tudo que era dentro de casa muito organizado e muito limpo, tomando Sim. conta daquilo que é seu. Porém, o cara vai para a rua e joga lixo no chão e não tá nem aí, e vê as coisas erradas e não faz nada, porque o que é público é Sim. dos outros, é do governo, ele não tem nada a ver com isso. Aqui é o contrário. Tem um lado negativo. A gente entra em algumas casas aqui que, nossa, me deixam de cabelo em pé, porque é uma desorganização, uma bagunça, uma sujeira que realmente eu não entendo como alguém consegue viver num ambiente daqueles, mas tem Sim. muitas. Mas em compensação, o que é público, as pessoas cuidam muito. Então, me lembro, na primeira casa que a gente morou, a gente tinha uns vizinhos. A casa deles por fora era uma coisa assim, perfeita, imaculada. Um dia a gente entrou na casa e era, acho que foi uma das coisas mais sujas que eu vi em toda a minha vida. O pé Nossa. grudava no chão, era Uh. resto de coisa caído por tudo quanto é lado, lixo que já devia ter sido tirado e não tinha sido tirado, com lixo para fora do negócio do cesto de lixo, um cheiro horrível dentro da casa. Nossa. Eles não cuidavam de nada dentro da casa, cuidavam muito bem da parte de fora. Sabe, era um cara que cuidava do jardim, a casa sempre impecável, tudo, porém dentro não. Essa é uma diferença. A gente vê que os americanos eles vivem muito, são muito preocupados com o que é coletivo, com o que é público. Então, trabalho Sim. voluntário é um valor muito forte aqui. As pessoas vão, elas ajudam, elas fazem. A gente vê gente de Uhum. vez em quando organizando mutirão por conta própria. Eles organizam 3, 4 pessoas, pegam um saco de lixo, vão lá e limpam uma área onde tinha Que lixo, uma legal. trilha, num parque. É muito Sim. bacana isso. Então, essa é uma parte muito legal. Aí, Isso é mas uma aí nisso, coisa que eles aprendem, as crianças aprendem pelos pais ou pela escola ou é junto assim? É um eu acho que é trabalho conjunto, generalizado. Eu acho que é uma coisa cultural. Eu acho que eles veem os pais cultural. fazendo. Claro que na escola também tem esse senso de civilidade. Quando você estuda a parte cívica, um dos conceitos básicos da formação da sociedade americana é "We the people", né? É a frase que eles usam para determinar como foi feito o sistema político e de administração do país, etc. É o "We the people". Então, o governo somos nós, "We the people". Uhum. As Uhum. pessoas dos Estados Unidos. É uma coisa. O coletivo é muito forte. Então, não é que você tem um governo para te dizer o que fazer, não. O governo está lá para te representar. E é muito forte isso. Uhum. E isso se desdobra em vários aspectos da vida. Então, na escola, eles fazem esses mutirões de ajudar, de fazer coisas na escola, quando todas as crianças juntas vão fazer alguma atividade e se apoiam. É um valor que é passado, você vê no dia a dia. Os pais são técnicos dos times de esportes dos filhos, ah, tem, Hum. ah, ah, tem um aspecto de diversas igrejas também que organizam esse tipo de coisa, tem Uhum. as ações que são feitas mais próximos das festas de fim de ano, de empacotar presentes para crianças de comunidades carentes, para mandar food drive quando alguém. Por exemplo, teve um incêndio aqui na nossa comunidade, teve uma casa que pegou fogo e a Sim. família perdeu tudo. Rapidamente, Sim. os vizinhos se cotizaram, fizeram um GoFundMe e levantaram, se eu não me engano, foram mais de US$ 50 mil de doações para que essa família pudesse reconstruir a vida. Claro Sim, que o com certeza. seguro, o Daí é um seguro bom dinheiro.
Sim, o seguro cobre a casa, o seguro cobre tudo que tinha dentro da casa e tudo mais, mas ainda assim, passar por um incêndio é uma experiência extremamente traumática. E Uhum, nem sempre você vai conseguir que o seguro cubra tudo o que você precisa. Então, tem esse efeito de contribuir, de colaborar, isso é muito forte aqui. Outra coisa que uhum, existe aqui, por exemplo, as pessoas vão participar de algum desafio esportivo. Vou fazer uma pedalada de 100 milhas. Vai ser um uhum. esforço muito grande para mim fazer essa pedalada de 100 milhas. E então, quem que puder, quem quiser me apoiar, doa para essa instituição de caridade em meu nome e vamos ver quanto a gente consegue levantar. E eu vou fazer uma pedalada Que de 100 legal. milhas para vocês ajudarem essa instituição. Então a gente fez, Uhum. teve um ano que eu fiz um negócio que era o Polar Plunge, você pula num lago congelado. E tinha que levantar doações, as pessoas doavam dinheiro para eu Sim, pular no lago congelado. Eu ia pular de qualquer sim, jeito, porque eu acho legal o programa de mídia, eu ia fazer de qualquer jeito. Mas foi muito mais legal porque teve sim. gente que doou dinheiro para isso e ajuda uma instituição, é uma instituição que é uma casa que recebe famílias enquanto crianças estão num tratamento no hospital de câncer infantil. Então, crianças que vêm de Sim, outras áreas para serem tratadas, as famílias têm que ter um lugar para ficar, ficam nessa casa, e essas doações ajudavam a manter a casa. Então, esse tipo de coisa existe aqui e é muito forte. sim. Então, essa é uma parte bacana. Que mais? Eu acho que isso tudo é a parte legal. A parte que, às vezes, eu acho que a gente tenta trazer um pouco do espírito brasileiro para isso, é a parte de festa e a parte mais de descontração, de alegria. De Sim. maneira geral, a gente vê que no Brasil as pessoas de maneira geral têm essa coisa da alegria de viver um pouco mais pronunciada, né? É, Uhum. então, essa é uma coisa que a gente recebe elogios toda hora, que a gente está sempre fazendo festa, recebendo gente, juntando as pessoas, etc. e tal. Os americanos têm uma tendência de ter uma vida um pouco menos intensa socialmente. Vou ser bem Uhum. honesto, aqui onde a gente mora é um pouco diferente do que eu vejo em outros lugares, do que eu converso com outras pessoas de outros lugares. Inclusive, os americanos que se mudam para cá falam que isso aqui é diferente do resto do país. Sim. Aqui a gente tem essa cultura muito internacional. Tem muito latino, muito indiano, bastante chinês. São as etnias acho que a gente vê mais por aqui. E o pessoal faz Uhum. festa. É muito Sim. social e tem isso. Mas tem uma característica dos americanos, quando você chega na faculdade, via de regra, você sai de casa, vai fazer faculdade em outro lugar, e muitos deles nunca voltam a morar na casa dos pais, dali eles vão para outro lugar. E o fato dos empregos nos Estados Unidos estarem distribuídos pelo país inteiro, é muito Uhum. normal que as pessoas mudem de um estado para o outro, que vão fazer carreira em outro lugar. Então, nem Uhum. todo mundo tem a família perto, nem todo mundo tem o apoio, os amigos de infância perto. Os amigos de infância estão espalhados pelo país inteiro. A família, às vezes, está muito longe de onde você está. Não Uhum. é, não é todo mundo que tem a situação, por exemplo, quem cresceu em São Paulo, todos os amigos continuam em São Paulo, toda a família está em São Paulo, porque não tem outro lugar para ir se não Sim. for no Brasil. Você tem um Sim. bom emprego, você está em São Paulo. Não, é muito Sim. raro você não conseguir ver alguém que foi para uma posição bacana de trabalho e foi para outra cidade. O normal é que todo Sim. mundo venha Sim. para São Paulo, onde está a economia do É ao Brasil. contrário, né? É o É o que contrário. seria, todo mundo iria para Nova York ou Califórnia, né? E Assim, ponto. e Mas aí aqui tem outros lugares também que tem está muito espalhado. trabalho, né? Então tem. São Francisco tem empresa? Tem. Los Angeles também, Nova Tem. York também, Denver também, aqui, Virgínia, norte da Virgínia, Washington, bastante coisa, na Carolina do Sim. Norte, Carolina do Sul, Flórida. Você vai olhar, tem, em tudo quanto é lugar desse país tem polos com muitos empregos. Texas, com Houston, Dallas, Austin, Chicago, lá no norte, Boston, é outra cidade muito grande, com muito emprego. Então, Uhum. as pessoas vão para outros lugares. Ninguém fica Uhum. parado, ou ninguém, vai. É claro, eu tenho acho que 3 ou 4 colegas de trabalho na VeriSign que cresceram nessa área e continuam aqui. Mas Uhum. a grande maioria dos outros cresceu em outro lugar. Vários Uhum. em outro país e vários em outras partes dos Estados Unidos. E Sim. essa questão de você não ter esse, esse essa rede já estabelecida aonde você chega, força as pessoas a criarem essas novas redes. Então, Uhum. claro,
os filhos na escola são normalmente um dos principais conectores de pessoas, porque tem Uhum. alguma coisa em comum. Tem muita gente que usa igreja para isso, tem muita gente que usa esportes, é uma combinação de tudo. Sim. E no Brasil você não tem isso. No Brasil você, para a gente, né? Falando da minha experiência, cresci em São Paulo, frequentando o Clube Pinheiros, eu tinha todos os meus amigos do clube, os caras que fizeram escola comigo, todos moravam mais ou menos na mesma área de São Paulo, conhecia os caras Uhum. desde que a gente é criança, família toda em volta, pais, parentes, primos, tá todo mundo por ali. Então Uhum. você tem todo um esquema montado, você sabe que você pode contar com todo mundo. Aqui, não. Se eu preciso, por exemplo, se eu e a Lê precisamos sair quando as crianças eram pequenas, você dá um jeito. Hoje eu queria, por exemplo, quando ela fez 40 anos, eu quis levá-la para passar férias na Europa. Eu tive que Uhum. trazer a minha sogra do Brasil para cá, Pra para ficar com poder. as crianças, para eu poder ir levar para levá-la Sim. para viajar. Pretende 40 anos, não tinha jeito. Como é que eu vou fazer? Não tenho. Não tinha Não ninguém tem, aqui tinha com perto que eu quem pudesse deixar. ver eles. Você É, pode ficar é. com os meus filhos por uma semana? Não dá. Atualmente já daria. Acho que Sim. agora eles já chegaram num ponto que são independentes o suficiente que se eu pedir para algum amigo olhá-los por uma semana, dá. Sim. Não tem muito risco. A gente, inclusive, essa semana ficou com o filho do nosso vizinho, mas já tem 16 anos, ou seja, é fácil. Ele sabe tomar conta dele mesmo, só precisa ter uma casa. Não, ok, vai ter comida, vai. Alguém que está de olho, pera, chegou, tá tudo bem, não fez nenhuma grande besteira. Mas Sim. fica muito mais simples, né? Uhum. Então, eu acho que essa é uma diferença de morar fora e morar no Brasil que impactou bastante. A falta da rede de suporte, né? Que É, todo mundo você tem fala. que criar, você tem que criar a sua rede de Sim. suporte. E isso, E às outra vezes coisa, acaba sendo só você e a sua mulher também, né? é, Porque aqui em casa sou eu que falo, porque a gente fica fazendo os horários, tipo, ele cuida da neném, eu cuido da neném, e não tem muito pra onde correr, né? exato, você tem que É, se virar com o que tem, tem que se ajustar. Por outro lado, tem um outro benefício disso. Você não tem que dar todo aquele tempo para as obrigações de família. Almoços, uhum, jantares, festa disso, festa daquilo, ajuda não sei o que, faz não sei o que lá, que toma muito tempo também. Então, os dois lados sim, da moeda, né? Tem vantagens e tem desvantagens. Não dá para sim, dizer que é só sim. bom ou só ruim. Tem horas que é uma maravilha, tem horas que complica bem a guerra. Cansa. É, Cansa. tem que se ajustar. Então tem os dois lados da moeda. Mas E tem eu, alguma coisa da cultura brasileira que você acha que é legal trazer para os seus filhos? Você, como pai, você acha que fala, não, isso, eu acho que além tem das algumas festas, assim? coisas, não, tem algumas coisas que eu acho legais. Eu acho que a criatividade do brasileiro para encontrar soluções para problemas Sim, é uma coisa maravilhosa. Não existe, não dá. Existe a gente que ainda não encontrou uma forma de fazer. Que dá. sim, É só dá. pouco. Isso eu acho muito legal. De certa forma, eu não aceitar o não como resposta. Peraí, tem que dar um jeito. A gente tem que encontrar uma forma de fazer acontecer. E, Sim, e sim. esse lado eu acho muito bom porque você acaba criando novas oportunidades. Você não aceita que simplesmente a vida vai ser aquilo que te jogaram na cara e não vai mudar nada. Não, você vai atrás e faz acontecer. Isso é uma característica muito forte do brasileiro que eu acho muito legal. E Uhum. eu tento passar para eles o tempo inteiro. Sem dúvida, falar outros idiomas, eu acho que quanto mais idiomas você consegue falar, melhor a sua vida vai ser de maneira geral. Sim, Com mais gente você vai conseguir se sim. relacionar, mais conexões cerebrais você vai conseguir fazer, é, os empregos que você pode aplicar ao longo da sua vida vão ser melhores, as A sua oportunidades carreira, né, também. vai ser, oportunidades de carreira vão ser bem maiores e Tudo. melhores, né? Sim. Então, eu sempre forço, eu brinco, né? O meu primeiro emprego, eu tinha acabado de voltar no intercâmbio na Alemanha e falava alemão, naquela época eu falava alemão fluente. Aí eu fui para entrevista, só que com um nome bem alemão, Ricardo França de Araújo, quando viram no meu currículo que eu pus que eu falava alemão fluente,
A primeira reação do entrevistador foi: eu vou testar esse cara, porque tá de brincadeira Uhum. comigo, né? De onde Ricardo França de Araújo fala alemão fluente. E ele começou a entrevista em alemão. E eu falava alemão, tinha Sim. acabado de voltar à Alemanha, aí Tava consegui um emprego. fresquinho o alemão na cabeça ainda, né? É, o que foi difícil foi a hora que depois ele mudou para inglês. Aí travou tudo, porque aí eu começava a responder as coisas em inglês, mudava para alemão no meio e dava um nó completo. Mas tudo bem. Mas o que eu ia dizer, assim, esse emprego, eu só consegui aplicar para o emprego, eu só consegui ir para uma entrevista naquela empresa porque eu Uhum. falava 2 idiomas além do português. Eles Uhum. exigiam, como mínimo, que você fosse trilingue para participar do processo de entrevistas. Sim. Então, sabe, e foi uma tremenda oportunidade de trabalho para mim. Eu aprendi muito, foi uma catapulta na minha carreira, foi ter trabalhado lá nos 2 primeiros anos da minha vida, de formado. Uhum. Então, isso me ajudou muito. Quando eu vim para cá, eu aprendi a falar espanhol, porque eu trabalhava com gente que falava espanhol o dia inteiro. Tive que aprender a falar Sim. espanhol. E aí, você fala espanhol, aí quando tem algumas coisas, né? Vem alguém para resolver um problema que aí eu não consigo resolver, preciso contratar alguém. 90% Uhum. das vezes que alguém vem para arrumar alguma coisa aqui em casa, as pessoas falam Vai espanhol. falar. Você começa a Sim. falar espanhol com eles, o tratamento muda. Eles te tratam melhor porque você está falando a língua deles, eles vão trabalhar com mais carinho, com mais capricho. É uma outra coisa, sabe? Sim. Ajuda muito. A gente tem uma pessoa que vem ajudar a gente aqui uma vez por semana para limpar a casa. Ela não fala Uhum. inglês. Então, quando a minha vizinha precisa falar, ela limpa a casa da vizinha também. Quando a minha vizinha precisa falar com ela me chama. Como eu trabalho de casa, minha vizinha me chama e fala: Ricardo, vem cá, pra eu falar com a Maribel aqui e explicar para ela, porque nós não estamos conseguindo se entender. Uma não fala inglês, a Sim. outra não fala espanhol. Não, não tem comunicação, né? Sim, o clássico. Então, ajuda um monte. E eu acho que assim, a gente teve alguma resistência no começo, as crianças, em alguns momentos, né, quiseram resistir para não falar o português ou não falar espanhol, mas a gente bateu o pé e não tem espaço. Tem que falar. Aqui em Eles casa treinam tem que espanhol falar com vocês português. também. Mas aí é só o português na sua casa ou vocês também falam O que a gente espanhol? Ou é menos? O que a gente faz é o seguinte: quando tem alguém aqui na nossa casa que não fala português, a gente tenta Uhum. mudar para a língua da pessoa que está visitando, né, que está em casa, Sim, que é por uma ótimo, questão de né? cortesia. Então, sim, eles me ouvem falando inglês todos os dias, porque, por exemplo, quando eu estou em reunião de trabalho aqui na sala de casa, eles sabem que eu falo inglês fluente, não tem dúvida disso. Mas Uhum. se eles me respondem em inglês, eu fico olhando com cara de ué e digo: não, 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 não. Vai falar isso em É com o português. trabalho, não com vocês. Vocês é português. Agora, Mas é um quando jeito de manter a língua, né? Que é senão vai acabar se fundamental. perdendo. Por exemplo, eu falava alemão fluente há 20 anos Uhum. atrás, 23 anos atrás. Eu Uhum. voltei da Alemanha, meu alemão era fluente. Eu era capaz de ter essa conversa que nós estamos tendo em alemão. Mas eu Uhum. nunca mais falei alemão. Faz 23 anos que eu não uso o alemão para nada. Se eu tentar falar 3 frases com você agora em alemão, não vai sair. Vai ser um Sim. desespero, não sai. Quando a gente foi para a Alemanha de férias e ficou lá alguns dias, começou devagarinho a voltar. Algumas coisas começaram a voltar. Mas a gente ficou muito pouco tempo, não chegou a dar tempo de realmente engrenar de novo no idioma. Quando eu falo Uhum. para os nossos amigos alemães aqui, de vez em quando eu tento falar algumas coisas em alemão, putz, é enroscado, é enferrujado, é difícil. Então Sim. tem que Tem que manter o manter, né? idioma vivo, tem que falar, tem que manter o idioma vivo, senão não vai falar, vai esquecer. Então, essa é uma Sim. batalha diária que eu acho que vale muito o esforço. Não é fácil, tem horas que seria tão mais fácil simplesmente resolver em inglês, porque o contexto todo é em inglês, tu vai falar alguma coisa sobre escola, o vocabulário todo é em inglês, eu às vezes nem sei como é que fala aquela palavra em português, mas eu forço a Dá um barra, jeito. e tem que ser em português. A gente tenta ao máximo que pode manter o português vivo. Sim, sim, isso é importante. E tem algum conselho que você daria para pais que querem levar os filhos para o exterior? Eu diria, é uma das, assim, requer esforço, não é fácil, Uhum. mas as recompensas são enormes. Então, no meu caso, e isso não dá para generalizar, mas no meu caso, eu diria que foi uma das melhores coisas que podia ter acontecido na nossa vida, foi ter vindo para cá. Foi um upgrade assim enorme de qualidade de vida, de tudo. Assim, para nós, é Uhum. uma experiência muito positiva. ah, como valor de família, proximidade com as crianças, etc e tal.
Isso eu acho que foi fantástico. Requer um comprometimento com a formação e suporte da família. Tem que Uhum. ter isso claro na cabeça. E, e assim, a gente viu alguns exemplos de pessoas que decidiram simplesmente abandonar completamente a cultura brasileira e focar só, vamos virar americanos 100% e tudo é Estados Unidos. Eu não sei, eu acho que acaba perdendo um lado da diversidade que é muito bom. Identidade, né? Eu acho que é Identidade também da bacana, pessoa. eu acho que é bacana tentar manter um mix. Então, por exemplo, eu faço um monte de esporte, tá? O meu time de esportes é o Team Brazilian Nuts. São os brasileiros. Nosso uniforme é verde e amarelo e a gente compete com o Team Brazilian Nuts. Hoje em dia já tem mais não brasileiro no Team Brazilian Nuts do que brasileiro. Mas Mas os tá, caras mas entraram no espírito continuam. do Team Brazilian Nuts e estamos forte aí, firme e forte. Então acho que não esquecer que tipo, a gente veio do Brasil e é brasileiro, tem uma série de coisas que a gente traz com a gente que são legais, de criatividade, de forma positiva de ver a vida e tudo mais, que isso pô, tem valor e pode manter. Culinária, é uma delícia, comida brasileira é fenomenal, todo mundo Sim. adora. Uh, Eu acho uh, que não tem erro com a culinária brasileira. E eles sempre pegam alguma coisa de algum outro lugar, tipo pizza, macarrão, e fazem mega. Tudo, tudo, Que eu tudo. adoro Brasileiro, isso. brasileiro é bom de cozinha. Brasileiro é bom de cozinha. Sim, E a gente, quando faz pratos brasileiros aqui, os nossos amigos americanos ou latinos, para todo mundo, que a gente sim, serve um prato brasileiro, os elogios são de todos os lados. O pessoal adora. Uma moqueca, uma sim. feijoada, pô, o pessoal adora. E é muito bom mesmo, né? Então, Sim, sim, sim. essa parte eu acho que é muito, muito legal. Ah, Mas é isso, eu acho que é uma experiência, é uma jornada que é complexa, não é simples, mas vale muito a pena. sim. Ah, eu acho, porque eu já mudei de país várias vezes e eu. Pois E é, a você neném passou o quê? mesmo. Austrália, Suíça, que mais? Eu morei 10 anos na Austrália, 2 anos em Portugal, 2 anos na Irlanda e agora 1 ano na Suíça. Que legal. E a E na neném Suíça, nasceu em Portugal e tá crescendo aqui na Suíça, né? que legal. Que parte da Suíça que vocês estão? Na parte francesa, em Lausanne, na parte Lausanne, ok. mais perto da França. Na Sim, eu verdade, sei eu exatamente abro onde é. a janela aqui e eu vejo a França, né? As montanhas da França. Sim, a gente tem, a Verisign, a empresa que eu trabalho, tem um escritório em Fribourg. Então a Ah, gente já foi algumas pertinho. vezes para aí, eu tenho alguns amigos que moram em Genebra. Tenho uma prima Ah, e alguns sim. amigos que moram em Genebra. Sim, é 1 hora daqui. É quando eu É, vou viajar, eu pego o avião pra lá. E exato. esse final de semana que vem, na verdade, a gente vai pro Japão. Então vai ter que ir pra Genebra pra ir pra Dubai e depois pra chegar no Japão. Que legal. Putz, aproveita a É, viagem. Tomara que dê tudo certo. Essa sim. é uma tremenda Não, viagem. mas. Não, o Japão, não sei se vocês já foram, eu super recomendo. É um lugar que é bom para criança, tem um respeito enorme, a comida é maravilhosa, a cultura é super seguro Nosso e filho, tem muita coisa diferente. O Du tem muita vontade de ir para lá, mas a gente ainda não. Eu, uma vez, passei 1 hora no aeroporto de Tóquio, numa conexão de Sim, voo. Foi só. Não, tava voltando da China a trabalho e passei 1 horinha lá, mas não conheço nada. mas É acho uma que para viagem. vocês é mais fácil, porque vocês podem ir Sim, pelo outro lado, né? Que sim, pelo Pacífico. seria Califórnia e Isso. depois para o Japão. Eu acho que fica mais Tem, tem perto. voo direto aqui de Washington para Tóquio. Ah, tem direto? Ô, Tem, louco, tem. quantas horas deve ser? É um voo longo. Umas 16? Não, menos. Eu Menos? voei de Shanghai para Tóquio, e em Tóquio eu troquei de avião e aí fiz o voo Tóquio de si. China. Eu estava em Ah, Shanghai. sim. A Shanghai, viagem ao foi. contrário. É, É sim, que sim. eu fui daqui, eu fui para a Europa, da Europa eu fui para. Pra Primeiro a gente China. foi para o projeto, eu fui primeiro para Paris, fiquei uma semana em Paris, de Paris eu fui para a China. Passei uma semana em Shanghai, e aí de Shanghai o voo para voltar para DC tinha escala em Tóquio. Então Sim. a gente parou eu parei em Tóquio, troquei de avião e aí vim para cá. Ah, legal. Ah, eu sei que em Zurique acho que tem direto, mas pra gente financeiramente valia mais a pena parar em Dubai do Sim, que sim, ir sim. para Zurique. Sim. Então a gente vai por Dubai. Nada como a gasolina barata de Dubai para os voos ficarem mais pagáveis. Já.
E olha que já fui da Austrália para o Brasil por Dubai, e foram dois voos de 15 horas. E eu juro que eu Exato, cheguei em Dubai e eu falei, tem mais 15 horas para frente. Eu falei, eu quero desistir e voltar, porque eu já estava exato. exausta. Mas foi isso para economizar dinheiro. Claro, quando vocês estavam na Austrália, vocês estavam na costa leste? Sydney ou A Brisbane é mais para cima, Brisbane? na Tá, parte de está assim. Queensland. Pois é, a gente quando É. foi para a Austrália, passando por Dubai, a gente saiu aqui de Washington e foi para Dubai, mas aí a gente foi para Perth. A gente não foi para a Ah, costa tá. leste, que minhas irmãs moram em Perth. Sim. Então, Nossa, isoladíssimo. isso é exato. Do Não, e eu não sei se Muito eu não isolado. sei se você já viu, tem um negócio no Google muito legal que você consegue pelo Google Maps achar qual é o extremo oposto do globo em relação ao lugar onde você está. Nunca vi isso. Na É verdade, o eu fiquei curiosa e vou querer ver. antipode. É o antipode ou antipole. Acho que é o antipode é o nome em inglês. É Google Antipode. Sim, E ele vai te sim. dar exatamente o outro lado. E exatamente o lado inverso do mundo em relação à minha casa fica na costa de Perth, alguns metros para dentro d'água. Caramba! Nossa, que legal. Então, Vou as querer minhas ver irmãs não isso. poderiam morar mais longe de mim do que elas moram. Se você escavar, acho que você chega lá. Não tinha esses negócios Na de verdade, a rota mais curta é um buraco aqui para baixo, a gente chega lá. Exatamente. Nossa, que legal. Eu vou realmente dar uma olhada nisso, porque eu fiquei interessada para É, saber. acho que é o site é o Antipode. Se eu não me engano, é Tá, essa palavra. Dá uma procurada aí que você vai achar. Mas é isso, vou dar uma olha. olhada. Que bom esse bate-papo. Se depois tiver algum outro follow-up, alguma outra coisa que você queira bater papo, me avisa. Com o maior prazer. Sempre Sim. gostoso falar sobre esse tema. Sim, sim, sim. Obrigado por ter aceitado, ter feito. Eu fiquei feliz pra Não, e caramba. parabéns pela iniciativa. Tipo Ah, eu da acho que ajuda que a gente espera precisa, que né? ajude outros aí, possa contribuir com a galera que está embarcando nessa jornada. Sim, e na verdade, conversando com as pessoas, escutando as histórias, eu percebo que todo mundo tá bem parecido nas situações, assim, de com filho. E isso é legal, porque muitas pessoas se sentem sozinhas, né? Que eu conversei com outras e falam, não, só acontece comigo. Eu falei, não, eu tenho mais um monte de episódio falando de pessoas que passaram por isso e estão bem. É ficar com calma. É isso aí. O começo Sim, tem momentos que são duros. Tipo, você tá com um filho pequeno, precisa ir num pediatra, e não tem ninguém que você confie, não tem ninguém que você. sim, O Du nasceu extremamente prematuro. Ele era um bebê sim. minúsculo. Então, essa era uma Hum. preocupação. Pô, peraí, nós vamos chegar lá, como é que vai ser? Nós vamos conseguir um médico que atenda bem será que. Se ele precisar de alguma coisa, como é que vai ser? Com quem que a gente vai falar? Quem é um médico que eu confio, que vai dar um diagnóstico que eu posso acreditar? A tal Uhum. da rede de suporte. Pô, no Brasil, Sim. quando o Dudu nasceu, casualmente ele ficou na UTI do hospital. A gente tinha uma amiga nossa que trabalhava nessa mesma UTI, e um ano antes do nascer, no casamento dessa amiga da Lê, a gente conheceu todas as enfermeiras da UTI porque elas estavam lá na festa. Nossa, Então, pô, a gente chegou lá, a gente conhecia todo mundo. Coincidência da sim, vida. Claro que o tratamento é muito mais legal, porque as pessoas já te conheciam antes. Então tem sim. não que elas tratassem alguém mal. Um time de profissionais espetacular. Mas com a gente eles eram mais legais do que com os outros. Elas Sim, que conheciam a conhecia, com gente. certeza, Então, ajuda bastante, né? tinha aqueles pequenos favores, de vez em quando, que você olha e fala assim, tá, meus pais estavam lá para visitar o neto. A visita tinha que terminar às 4h15 e elas esqueciam de olhar no relógio por mais 5 minutos e esticavam a visita até 4h20. Tava tranquilo, por que Sim, não? Sabe? sim, Quando tinha alguém da nossa família lá, essas coisas aconteciam quase sempre. Quando não tinha ninguém, sim. normalmente o horário era seguido. Então, aqueles pequenos favores que elas faziam para ser legais. Ah, E, e é e aqui, importante, é legal, que bom, né, que deu certo, e é, bom que vocês conheceram todos. isso foi uma puta coincidência, mas aqui não teve isso. A gente, bom, se precisa de alguma coisa, bom, beleza, vamos começar do zero. Tipo, a Lê teve um problema de É saúde, a gente você, teve que fala com um daqui, com outro dali, olha, você tem alguma referência? Não tem? Se conhece alguém? E vai meio que pisando em ovos, até encontrar alguém que você confia e fala, beleza, vou confiar a saúde de uma pessoa que eu amo para essa pessoa com remédio, com tratamentos. É sempre sim, uma situação delicada é que você vai com muito cuidado. Então, achar médico que vai fazer o parto da sua filha. Pô, no hum, Brasil a gente é referência. Você chega aqui, e aí? Quem é referência? Não sim, tem. é. Fica. Não, mas olha, eu sempre falo para minhas amigas que tem algumas coisas
morando fora, que, por exemplo, o médico, a minha médica, eu mudo de país, mas não mudo de médica. Então, quando eu preciso, eu volto para Portugal, porque minha médica é muito boa lá. E é importante, né, poder É, confiar, porque você mas tá sozinho, né? Sim, em algum momento você vai ter que ter uma referência aí perto, que você pode sim, usar, porque tem horas que não vai dar tempo de ir até Portugal, ou sim, vai precisar ser já. E aí? sim, Você vai ter que aprender, vai ter que montar o esquema. E é difícil. Essas coisas realmente são sim. difíceis. Principalmente para você que já mudou tantas vezes. Putz, quando você está montando o esquema, muda de novo. Dá trabalho. Sim, sim. Por isso que eu ainda volto lá na minha médica. Claro, Porque eu acabei claro. montando o esquema lá e agora eu falo, não, e agora? Tem que fazer tudo de novo? Mas o bom que aqui é que é diferente, né? Quando as pessoas falam, nossa, viaja para outro país para fazer essas coisas, mas aqui é muito perto, então é barato, né? É duas É, horas de viagem. No Brasil, você tá de São Paulo 2 horas, você chega. Nem no Rio, na verdade, você passa do Rio, né? Acho que o Rio é 1 hora de voo. não, de voo, voando sim. Voando acho que você consegue ir até mais longe. Rio dá uns 45 minutos. Sim, Mas de qualquer é, forma, é isso aí. Tem horas que montar essa rede é a parte que dá trabalho. Mas uma vez que você sim, consegue, putz, é uma maravilha, porque aí a vida fica muito melhor. sim, com certeza. Mas é isso aí. Perfeito. Jéssica, obrigado pela oportunidade, parabéns mais uma vez pela iniciativa, muito legal, Obrigada. sucesso. E se precisar Obrigada. de alguma coisa, avisa. Tamo Tá aqui, bom, então. gostei muito de poder participar. Perfeito. Obrigada, então. Obrigada por participar. Obrigado a Tchau, você. Tchau, obrigada. tchau.